Vamos ver então o que é a linguagem. Essa vai ser a questão norteadora da aula de hoje. A primeira questão que eu colocaria para vocês é por que é importante pensarmos o que é a linguagem. De uma forma rápida, nós podemos pensar que as pessoas nascem, crescem, aprendem a falar, aprendem a escrever, sem necessariamente ter se indagado acerca dessa questão, né? E isso não necessariamente compromete, prejudica o seu aprendizado dessas duas modalidades de linguagem. Ou seja, para aprender a falar, para aprender a escrever, não é um pré-requisito pensar sobre o que a linguagem representa. Agora, para aquelas pessoas que atuam direta ou indiretamente com os processos de aprendizagem, tanto da oralidade quanto da escrita, essa é uma questão fundamental e básica. Essa afirmação eu faço por 3 motivos. Primeiro, porque o profissional que atua com a oralidade, com a escrita, vai encontrar uma série de barreiras caso não reflita sobre o que a linguagem representa. Segundo, porque nós estamos partindo do pressuposto de que a aquisição de todos os conhecimentos ocorre paralelamente à aquisição da linguagem oral e escrita. E terceiro, porque todos os métodos de intervenção, tanto educacional quanto clínico, que o psicopedagogo pode ter que adotar, pressupõem uma concepção de linguagem, mesmo que essa não seja explícita. Portanto, para que ele possa tomar posições de uma forma mais consciente, fazer escolhas sobre os métodos e os procedimentos que pretende usar, é fundamental que ele reflita sobre o que a linguagem representa, ou seja, qual a sua posição em relação às concepções de linguagem oral e escrita. A partir de agora, nós vamos ver as diferentes abordagens acerca da linguagem. Podemos resumir essas abordagens em 3 principais tendências. Ou seja, a primeira delas de considerar a linguagem enquanto um instrumento de comunicação. A segunda tendência refere-se a uma visão da linguagem enquanto representação e a terceira, a linguagem enquanto prática social. Para ilustrar essas diferentes abordagens, vamos verificar o que as pessoas falam a respeito da linguagem. Observem a enquete feita pela nossa equipe. Por que falamos e escrevemos? Pela necessidade. Porque se não falar e não escrever nesse país, onde é que se vai? Em lugar algum. Para nos comunicarmos. É importante que a gente fale e expresse nossas opiniões, né? Porque para tentar melhorar as coisas, tentar expressar o que a gente sente, né? É muito importante. É uma forma da gente se comunicar melhor, um meio de passar o que a gente pensa de uma forma mais fácil, né? Falando e escrevendo, né? Eu penso que é para a gente expressar sentimento, para comunicação, e a fala faz parte da evolução do homem, né? Para melhor desenvolvimento das pessoas. Nós falamos e escrevemos para se comunicar um com o outro. Se não falar e não escrever, você não se comunica. E o certo é se comunicar. Veja, vocês podem perceber nessas falas diferentes concepções, mesmo que as pessoas não tenham clareza e nem identifiquem do ponto de vista teórico a que concepções as suas posições nos remetem. Mas vocês, ao longo da aula, vão poder perceber na fala dessas pessoas as concepções que nós vamos estar discutindo daqui para frente. Inicialmente, então, vamos discutir a concepção da linguagem enquanto instrumento de comunicação. Veja, considerar a linguagem enquanto instrumento de comunicação significa considerar que as pessoas falam para poder transmitir sentimentos, pensamentos, conceitos, valores que elas possuem independente da linguagem. Para tanto, a linguagem se realizaria a partir da existência de um emissor, de uma mensagem, de um receptor e de um código. Veja, aqui fica claro, a partir desse quadro, a ideia de que a linguagem é um instrumento que está externo ao indivíduo. A palavra código nos remete exatamente à ideia do instrumento, algo que, ao longo da vida, o indivíduo vai ter que adquirir para poder veicular, transmitir aquilo que ele deseja.
Então, dessa forma, a linguagem é considerada como estável, fixa, externa aos sujeitos. Essa concepção é a concepção que predomina, influenciando práticas educacionais, práticas clínicas, voltadas fundamentalmente ao ensino da língua. Bem, a partir dessa breve explicação, em torno da concepção de linguagem enquanto instrumento de comunicação, vamos passar então a pensar alguns dos pressupostos referentes à ideia aí da linguagem como representação. Veja, a concepção da linguagem como representação, ela se diferencia de uma certa forma dessa ideia da linguagem como instrumento. Por quê? Porque aqui a linguagem, ela, além de veicular sentimentos, conhecimentos, valores, como já foi colocado, né, na concepção primeira, ela também teria o papel de dar forma a esses conteúdos, vamos dizer assim, aos tais sentimentos, aos pensamentos, aos conceitos que o indivíduo teria independentemente da linguagem. Vamos dizer que, nesse caso, você está associando mais um papel à linguagem além da comunicação. A ideia de que a linguagem, então, ela teria o papel de representar, de dar forma a esses conteúdos que os sujeitos desejam expressar para outras pessoas. Então, a capacidade de representação é aqui concebida como inerente ao ser humano e como um fenômeno psíquico ligado à consciência e que ocorre intencionalmente. Como vocês podem observar, a partir dessas colocações, acredita-se que existe algo inerente ao indivíduo, a representação como algo que faz parte, né, da própria natureza humana, adquirida geneticamente, de uma certa forma, porque a ideia da linguagem como representação de conhecimentos e conteúdos que já existem nos leva a acreditar que, independente das experiências, né, das experiências, das relações sociais, essa possibilidade já existe. Veja, vocês também vão poder acompanhar a professora Sônia Mota, uma linguista, que também discute essa concepção da linguagem enquanto representação. O sujeito da psicologia está na origem de suas representações, que resultam dos procedimentos de percepção e generalização mediante os quais esse sujeito chega a conhecer as coisas do mundo. Assim, o papel do outro é descartado ou relativizado nesse processo. Assim como eu já havia colocado para vocês, o papel da interação, ele é bastante secundarizado nessa visão da linguagem como representação. Por quê? Porque se acredita num sujeito muito capaz, inerentemente capaz, geneticamente capaz de construir pensamentos e de construir representações desse pensamento através da linguagem, independente das relações sociais que ele estabelece, mas por capacidades geneticamente herdadas. Essa é uma das posições decorrentes da visão da linguagem como representação que a professora Sônia Mota nos faz refletir. A linguagem enquanto prática social. Vamos começar a pensar no que essa concepção se diferencia das outras duas concepções que foram tratadas anteriormente. Veja, considerar a linguagem enquanto prática social significa considerá-la como uma atividade que constitui as experiências sociais e, portanto, que constituem os sujeitos. Veja, aqui nós estamos partindo do pressuposto de que não é possível existir nenhum tipo de conhecimento ou de sentimento fora da linguagem. Então, diferentemente, né, da visão da linguagem enquanto representação, a linguagem ela não estaria a serviço de representar nada, mas de participar da elaboração e da constituição de sentimentos e de pensamentos. Veja, aqui nós não daríamos à cognição uma existência prévia à linguagem, mas, pelo contrário, pressupõe pensar que tanto cognição quanto linguagem, elas vão sendo adquiridas pelo sujeito concomitantemente. Então, pensar a linguagem enquanto prática social, pensar a linguagem enquanto atividade constitutiva do sujeito, significa, então, num primeiro momento, como eu estou colocando, é considerar que a linguagem é uma atividade que constitui o nosso pensamento.
É a partir dela que a gente organiza o pensamento, que a gente adquire conhecimentos e que, portanto, ela tem um papel determinante na forma de organização das nossas, vamos dizer, atividades mentais. Certo? Então, aqui eu já estou destacando para vocês uma das ações constitutivas da linguagem. Além da sua participação na constituição da cognição, nós consideramos também que a linguagem, ela participa da constituição de toda a psique, de todo o sistema psíquico, afetivo da pessoa. Ou seja, de que sem linguagem, fora da linguagem, os sujeitos não poderiam constituir, adquirir sentimentos e mais, né, especificamente, vamos dizer assim, nem poderia constituir a sua estrutura psíquica. Veja, aqui então eu estou dando à linguagem um status muito mais elevado do que nas outras duas concepções. Porque eu estou afirmando para vocês que a partir dessa concepção, nós estamos considerando que fora da linguagem, as pessoas não adquiririam conhecimento e nem conseguiriam constituir uma estrutura psíquica e nem poderiam constituir os seus próprios afetos, os seus próprios sentimentos. Veja, tem uma questão importante que eu não sei se vocês já conseguiram perceber que está implícita nessa concepção da linguagem enquanto prática social. A que se refere, né? A que eu estou me referindo? Veja, pensar que a linguagem é constitutiva do sujeito significa pensar, se vocês perceberem, que nós estamos definindo como um elemento constitutivo dos sujeitos as próprias relações sociais. Por quê? Se nós pararmos para pensar, não existe linguagem sem relação social. Então, na medida em que eu penso a linguagem como constitutiva, eu obrigatoriamente penso que o ser humano se constitui enquanto ser humano, ou seja, as pessoas se constituem como seres humanos, com conhecimentos, com pensamentos, com valores, a partir das relações que só podem acontecer a partir das diferentes modalidades de linguagem. Então, nós poderíamos dizer que o sujeito, quando nasce, né, e ao longo da sua vida, ele, para se constituir numa pessoa, vai começar desde o seu nascimento a desenvolver a sua linguagem a partir das relações sociais que ele estabelece. Veja, se fica claro que a linguagem tem um papel determinante na constituição do sujeito, nós também podemos, então, já, né, por uma associação, né, um pensamento aí meio lógico, pensar que a linguagem tem um papel determinante não só na constituição do sujeito, mas também na constituição das próprias relações sociais. E, portanto, nas próprias relações, na própria forma de organização da nossa sociedade. A linguagem é uma atividade constitutiva dos sujeitos, das relações sociais e das formas de organização da sociedade. Bem, feitas essas primeiras colocações, né, em torno dos pressupostos que norteiam essa concepção de linguagem, eu gostaria de convidar vocês a ouvirem as palavras de uma socióloga que tem uma concepção também de linguagem enquanto prática social, para poderem então confrontar um pouco as posições dessa socióloga com o que foi tratado até esse momento em nossa aula. A ação educativa é uma das tantas práticas sociais que a gente percebe, que a gente tem, que a gente vivencia e para a qual, como outras, a linguagem é um instrumento fundamental. Por quê? Principalmente se a gente entender a linguagem como uma característica de identidade também. Quer dizer, os indivíduos constroem a sua identidade a partir das particularidades da própria linguagem. Então, é contemplar essa diferença. No momento em que se constrói uma identidade de um indivíduo, ao mesmo tempo se está delimitando o quê? A alteridade. Quer dizer, eu sei quem eu sou a partir do momento que eu sei quem eu não sou. Então, a gente percebe isso muito, por exemplo, que demonstra bem a questão da prática social da linguagem, a linguagem enquanto uma prática social, por exemplo, naqueles códigos de linguagem que são desenvolvidos entre alguns grupos, como, por exemplo, os skatistas terem o seu código, terem a sua linguagem própria. Então, eles conversarem entre si é uma forma de construir essa identidade, reforçar essa identidade e, ao mesmo tempo, se diferenciar de outros grupos sociais. E aí a gente vai ter vários exemplos, né?
e sobretudo a partir da ideia de que a linguagem é uma construção, né? É uma construção social também. E se faz nessa interação, né? Entre os indivíduos, entre os grupos, respeitando e contemplando diferenças culturais, que por sua vez também são construções, né, sociais. Então, o que fica claro? Fica claro o papel da linguagem enquanto um agente de construção social também e, por consequência, de diferenciação. Então, nesse sentido, é importantíssimo perceber o quanto se deve procurar reconhecer, né, e valorizar as diferentes formas, as diferentes manifestações de linguagem, uma vez que, diante dessa percepção de construção social, cada uma delas tem o seu valor, tem o seu impacto dentro daquele grupo e mais, enquanto uma forma de diferenciação, né, ou de identidade. Então, eu me diferencio do outro a partir da forma como eu operacionalizo essa linguagem. Então, o que a gente percebe, às vezes, no dia a dia, é caracterizar, identificar o indivíduo pela maneira como ele fala. Quer dizer, como a sua linguagem fala dele, da mesma maneira que o diferencia, o exclui de determinados grupos. O exclui no sentido, ele não faz parte daquele outro grupo. Por quê? Porque ele não fala como os membros, os componentes daquele grupo. Então, é uma maneira de gerar, construir, reforçar laços de identidade. Bom, a partir dessa entrevista vocês podem perceber que apesar das diferenças na forma de colocação, na forma de explicação, as pessoas que consideram a linguagem enquanto prática social têm alguns pressupostos comuns, certo? Bom, vamos então avançar um pouquinho, vamos discutir um pouquinho mais sobre essa concepção de linguagem. Veja, vamos tomar o que nós tínhamos colocado, primeiramente sobre a ideia da linguagem como comunicação. Naquele momento eu coloquei para vocês que a linguagem, pensar a linguagem como comunicação significaria conceber que existe um emissor, uma mensagem, um receptor e um código. A linguagem está sendo pensada de uma forma extremamente objetiva, como se eu tivesse algo para dizer e uma vez que eu tenho quem diga e quem escute, este algo para dizer, ele vai ser veiculado entre essas duas pessoas de uma forma objetiva e verdadeira. O que nós podemos parar para pensar quando nos remetemos às nossas experiências de fala, de escrita? Que as coisas não acontecem exatamente desta forma. Porque muitas vezes, né, vocês já vivenciaram situações, e com certeza não foram poucas, inclusive situações cotidianas, em que vocês falam algo para alguma pessoa e ela entende exatamente o contrário do que você disse. Né? São comuns os comentários das pessoas dizerem, mas não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu disse, mas não era isso que eu estava pensando. O que isso nos revela? Né? Em que esse exemplo pode ajudar a nossa reflexão? Veja, isso nos revela que a linguagem não é um código. Na verdade, a linguagem ela é simbólica. Tanto ela é simbólica que, mesmo tendo um emissor, né, uma estrutura e um receptor, ou seja, uma fala e um receptor, eu não tenho a garantia de que aquilo que aquela pessoa falou, com a intenção que ela falou, né, com o desejo, desejando transmitir o que ela tinha para transmitir, vai chegar exatamente da forma que ela pretendia para quem escuta. Pelo contrário. Na verdade, a gente tem bastante clareza que tudo aquilo que a gente diz e tudo aquilo que a gente escreve, apesar de eu ter uma intenção, né, do autor ou quem diz ter uma intenção, vai ser entendido dependendo da forma como o receptor interpretar. Ou seja, a pessoa a quem eu estou dirigindo a minha fala ou o meu texto interpretar a minha fala. Então, essa experiência, que é uma experiência cotidiana, nos mostra que aquela concepção de linguagem enquanto instrumento de comunicação, ela é muito simplista na medida em que ela atribui à linguagem uma objetividade que não existe. Por quê? Dentro dessa concepção que aí nós estamos tratando nesse momento, da linguagem enquanto prática social, nós estamos considerando e não estamos negando esse fato da linguagem ser um processo de significação. E é porque ela é um processo de significação que ela só pode acontecer a partir das relações sociais.
né? Então, a linguagem se desenvolve nas relações sociais e ela constitui as relações sociais. Por quê? Porque os sentidos, né, que a gente atribui às coisas, às palavras, às nossas experiências, eles vão sendo construídos nas relações sociais a partir da própria experiência que a gente tem com a linguagem. Ou seja, eu vou constituindo o sentido das minhas experiências, das coisas, do mundo, dos objetos, por exemplo, conversando com as pessoas e podendo ter acesso e podendo compartilhar dos sentidos que essas pessoas vão atribuindo a essas experiências. Veja, o que nós estamos aqui podendo observar é que a linguagem, ela é um elemento muito mais complexo do que as concepções da linguagem como instrumento de comunicação ou como representação consideram. Porque eu já estou dizendo para vocês que a linguagem ela não é só um veículo, né? Foi o que nós dissemos agora há pouco. Ela é organizadora do pensamento. E agora eu estou dizendo para vocês, a linguagem não é um código, ela não é um instrumento objetivo, que pode ser entendido de uma forma objetiva e apreendido objetivamente. Pelo contrário, o que eu estou dizendo para vocês é que a linguagem ela é um processo de significação. Tudo aquilo que eu falo tem sentidos, para mim e para quem escuta, e esses sentidos são negociados, eles não estão exatamente na palavra. Veja, nós temos uma série de autores no campo da linguística, no campo da psicologia, que estão discutindo essas questões, né? O quanto que a linguagem não é transparente e nem objetiva, a linguagem é simbólica, certo? Dessa forma, então, a linguagem tem um papel determinante na constituição dos sentidos, dos significados que nós atribuímos a tudo que fazemos e a todas as experiências que compartilhamos, certo?